Olá, pessoal, seja muito bem-vindo. Mais uma live aqui da Superlógica Imobiliárias com a Arbo. Eu me chamo Matheus Almeida, sou gerente de marketing aqui do grupo Superlógica Imobiliárias, também do grupo da parte da Arbo. A gente tentou fazer essa live ao vivo, né? Acabou não dando certo por alguns problemas técnicos. E a ideia é que consiga trazer esse conteúdo para vocês de uma outra maneira, mas de uma maneira um pouco mais de gravação, né? Então não tem esse contato direto ali com as perguntas, com o chat, mas acredito que a gente vai conseguir focar bastante no conteúdo aqui e que eu consiga passar um pouco mais para vocês sobre o meu conhecimento sobre marketing e também sobre a experiência no dia a dia com as imobiliárias. Me apresentando, eu me chamo Matheus, trabalho com marketing faz alguns anos já, trabalho com marketing imobiliário faz aí quase 3 anos e alguma coisa, já toquei algumas imobiliárias, né, já fiz marketing para algumas imobiliárias e estou aqui no grupo Superlógica Imobiliárias na parte da Arbo também, faz quase 3 anos. Então, assim, já fiz bastante coisa com o mercado, já dei consultoria para imobiliária, já entrei dentro da imobiliária para entender um pouco mais de métrica, já rodei campanha para imobiliária, então conheço um pouco mais sobre marketing no mercado imobiliário. Beleza? Então, assim, como nós não temos esse comentário ao vivo agora, o que eu peço? Mande os comentários aqui no YouTube mesmo e depois eu respondo, tá? Se tiver alguma dúvida também, manda lá no nosso grupo do WhatsApp, que no final da apresentação tem o QR Code para você escanear e você entrar. Perfeito? Vamos começar o conteúdo? Bora lá, então. Então, a primeira coisa é, a ideia aqui que a gente fala sobre marketing eficiente, né? Então, o primeiro ponto é, o que é ter um marketing eficiente, né? O que é eficiência? E aí a gente entra aqui em 3 pilares que eu vou conduzir esse papo com vocês, que são, a primeira coisa é, como que eu começo a analisar o meu marketing? Esse é o primeiro ponto. Então, o que eu já tenho hoje? O que tá bom, o que tá ruim, o que posso melhorar, o que eu deixo de fazer. Então, essa é a ideia hoje desse primeiro ponto. O segundo tópico é como que eu escolho os canais que eu vou anunciar, os canais que eu vou investir. Então, é você entender o que te dá resultado hoje, para aí sim aumentar o investimento ou reduzir o investimento. Então, esse é o segundo tópico. E por fim, né, o último ponto, eu quis trazer uma dinâmica um pouco diferente, que é o que eu faria se eu fosse gerente ou coordenador de uma imobiliária hoje. Então, assim, como que eu investiria no marketing dessa imobiliária? E aí, no final, eu trago um case para vocês que vocês podem aplicar. Então, a primeira coisa é, pega um papel, uma caneta, ou abre um Excel aí, ou pega um bloco de notas online. Mas assim, marca bastante coisa. A ideia dessa live aqui não é ter tanto teoria, é ser algo muito mais prático, algo muito mais dinâmico. O meu objetivo é que você saia dessa live fazendo alguma coisa, seja uma conta, uma estratégia nova, ou algo nesse sentido. Beleza? Então vamos para o conteúdo. A primeira coisa que eu faria, né? Por onde eu começo essa análise de marketing? É entender o que você está fazendo atualmente. E eu mapeei cinco pontos para você entender e você analisar e já pensando como que você faz hoje. Perfeito? A primeira é, quanto que você investe? Qual que é o seu investimento em marketing atualmente? Portais, Facebook, Google, agência, caso tenha agência, funcionário, caso tenha funcionário, freelancer, por acaso. Mas quanto que você investe hoje no teu marketing, da tua imobiliária, seja você imobiliária, incorporadora, autônomo, etc. Essa é a primeira informação que eu acho importante vocês anotarem aí, ou lembrarem de cabeça, marcar isso no bloquinho de nota, beleza? Que é quanto que você investe, perfeito? O segundo tópico é qual que é o seu resultado atual. Então, por exemplo, você investe 5 mil reais e você tem um retorno de, por exemplo, 20 mil por mês. Então, assim, quanto que você fatura? Eu acho que esse é o segundo tópico bem importante para você anotar aí. Então, de novo, quanto você investe, agora quanto que você fatura, e por onde os canais são ativos, né? Quais são os portais? Quanto você investe em cada portal? Ou nas redes, Facebook, Google, LinkedIn, YouTube, ou algo nesse sentido. Então, assim, vai marcando aí quais são esses canais, para que lá na frente, quando a gente for falar de canais, eu quero que você abra um espaço e um a um, eu quero que você vá marcando algumas coisas que eu vou falar. Beleza? O terceiro tópico é qual a sua expectativa de resultado? Esse, para mim, é um dos pilares mais importantes quando a gente fala de marketing. É conseguir associar e alinhar a expectativa do comercial com o marketing. Não adianta investir, por exemplo, R$ 1.000 e querer que volta R$ 100.000. Acontece? Sim, pode acontecer. Mas não é normalmente isso que funciona, né? Então, assim, é legal você ter essa análise de entender o que realmente você está esperando com o que você está fazendo. Então, isso é o quarto ponto para esse começo de conversa.
E por fim, né, quais são as métricas que você acompanha toda essa máquina funcionando? Então, assim, lá a gente fez aqui um funil, né? Então, quando você investe, qual é o resultado, quais são os canais desses resultados, qual a sua expectativa e, por fim, quais são as métricas que você acompanha desse resultado para ver se está bom, se está ruim, tem como melhorar ou não. E pensando nisso, né, eu vou começar aqui com os tópicos já de quais são as métricas que eu acredito ser as mais importantes, ok? Então vamos lá. A primeira métrica, eu acho que é uma métrica muito simples, é que você consegue ter acesso fácil a ela, principalmente com os portais, Google, seu site, redes sociais, enfim, quantos acessos você teve no seu site ou quantas visualizações você teve nos seus imóveis nos portais. Por que eu falo isso, né? Esse é o primeiro topo do funil, que é entender assim, quantas pessoas você atingiu, quanto ao investimento próprio, né, em mídias, em Facebook, Google, ou até mesmo nos portais. Esse é o principal métrica que a gente acompanha de visualização de estamos tendo audiência ou não estamos tendo audiência. Então, a primeira coisa que eu quero que você nota é quantos acessos eu tenho no meu site ou os imóveis do meu portal. Beleza? Então, uma água aqui. Indo para a segunda métrica, eu acho que é a métrica mais simples que todo mundo deve saber. Acredito que vocês já saibam. Se não, marketing, porque é bem importante essa métrica, é o custo por lead. Quantos leads eu entrei, quantos leads entraram, né, como um todo, e quanto que eu investi. Que você divide um pelo outro. Eu vou entrar nos próximos slides mostrando alguns resultados na prática, tá? A gente vai fazer algumas contas juntos. Mas o custo por lead é uma métrica bem importante para você entender assim, quanto que eu estou pagando por um lead que está entrando que tem interesse na minha imobiliária, seja no meu imóvel, ou uma locação, ou numa venda. E aí vem para uma métrica que eu gosto muito, que eu acho bem importante, vejo poucas pessoas falando sobre isso, e aqui dentro a gente usa bastante, a gente fala bastante sobre isso, que é o custo por atendimento realizado. O que é um atendimento? Atendimento é só um oi, é só um alô? Para mim, não. Atendimento é quando você entende que a pessoa realmente tem interesse ou demonstrou um interesse na informação que você está oferecendo para ela. Então, por exemplo, se eu estou oferecendo um apartamento de 600 mil reais, se a pessoa falou, legal, é isso que eu estou procurando, isso para mim é um atendimento realizado. A pessoa entrou, não te respondeu, isso para mim não é um atendimento realizado. Então, isso é muito importante porque é um dos principais pilares que você mostra para o teu marketing que, estamos acertando ou não estamos acertando. Que é você ter contato, você ter o primeiro relacionamento com o lead que entrou. Então, primeiro, acesso. Segundo, lead. Terceiro, atendimento realizado. E aí depois a gente vem por visita. Aqui eu coloquei visita agendada, mas pode ser visita realizada também. Então, depois do atendimento, qual que é o seu custo para levar uma pessoa até o plantão, ou até o imóvel, para venda ou para locação? Então, essa parte de visita agendada é bem importante, porque você consegue entender quanto custa você ter uma pessoa totalmente interessada no teu negócio. É como se fosse assim, uma oportunidade para ti, né? Então, esse visita agendada ou realizada, pode ser uma das duas, ou pode ser as duas, que é melhor ainda, são métricas bem importantes para você acompanhar no seu marketing. Beleza? E por fim, já indo para essa parte mais final do funil, que a primeira é o custo por aquisição de cliente, é o CAC, eu vou me aprofundar nele um pouco mais nos próximos slides. O ROAS, que é o retorno sobre investimento em publicidade. Por exemplo, Matheus, a agência entra nessa conta? Não, não entra nessa conta. É só publicidade, seja online ou offline. Portal, Facebook, redes sociais, outdoor, buzzdoor. Fiz um patrocínio no cinema. Isso entra em publicidade. Contratei uma pessoa nova no meu time. Isso não entra no ROAS. Isso vai entrar no ROI, que é o retorno sobre investimento. Então, isso entra pessoas, investimento em publicidade, ferramentas, a parte comercial, etc. Então, ROAS é publicidade e ROI é tudo, ok? Vamos aprofundar um pouco mais em algumas métricas bem específicas que eu acredito serem bem importantes para o negócio. A primeira métrica é o custo por lead, acho que é a mais simples de fazer. Então, você pega quanto que você investiu em mídias, né, em publicidade como um todo, e divide pela quantidade de leads que entrou. Eu peguei um exemplo aqui que eu investi R$ 2.500 e eu tive 250 leads via inbound. Matheus, entrou um lead que vem indicação do corretor. Isso quebra. Então, assim, pega só leads que entraram via marketing, perfeito? Indicação, parcerias, não coloca nessa conta. Coloca só leads que entraram realmente pelos teus investimentos, portal, Facebook, Google, etc. Então, o resultado foi 10. R$ 2.500 investidos, 250 leads, R$ 10 por lead. Bem simples, bem fácil. Acho que essa é a métrica mais fácil de fazer.
Aí vamos para uma métrica um pouco mais complexa, que é o custo por visita agendada. Aqui eu tenho duas coisas que eu considero bem importantes. A primeira coisa é, saiba diferenciar, igual no lead, o que é marketing, o que é, não diria não marketing, mas outras mídias. Indicação, outbound, parceria. Então vamos supor que a imobiliária teve 100 visitas no mês, dos R$ 2.500 investidos, tá? Só que 80 visitas dessas foram via marketing. Entraram via portal, Facebook, Google, etc. As outras 20 vieram por outros canais, indicação, parceria. Então, assim, quebra. Coloca só 80 na conta. Quantas visitas realmente vieram do meu marketing? Então, foram 80 visitas. Perfeito? Então, eu pego os R$ 2.500 que eu investi nesse mês, pelas 80 visitas, e eu chego a um custo por visita de R$ 31,25. Beleza? Então, de novo, saiba diferenciar. Matheus, como eu diferencio? Tem uma ferramenta, tem um software que consiga te mostrar isso. A gente chama isso de origem ou mídia. Então, assim, procure um CRM, e o da Arbo tem isso, que te mostre da qual mídia ele veio. Que aí você consegue fazer essa conta mais fácil. Perfeito? Aí, a terceira, eu acho que essa terceira e a quarta são as mais importantes. Então, para o que você está fazendo, pega papel e caneta de novo. Vamos falar um pouco mais sobre essas duas métricas que são bem importantes. A primeira é sobre o CAC, que é o custo por aquisição de cliente. Quando eu estou falando de CAC, eu estou falando de venda e locação, perfeito? Matheus, só CAC de venda. Quebra só venda. Ou só locação? Só locação. Aqui eu fiz junto, tá? Mas você pode quebrar também, você pode aprofundar cada vez mais. Quanto mais detalhado for as tuas contas, as tuas métricas, melhor ainda. Beleza? Então vamos supor, eu tive uma venda no mês e 2 locações. Só que o meu investimento em marketing, ele foi R$ 2.500, por exemplo, né? Só que aí vem o ponto mais importante do CAC. O CAC não é só investimento em publicidade, é todo o custo para adquirir um cliente. Isso entra marketing e comercial. Isso é um dos principais erros que eu vejo quando eu vou no imobiliário ou quando eu vou conversar com algum gerente de comercial ou de marketing do mercado imobiliário, que é assim, meu CAC foi 2 mil. Eu peguei quanto que eu investi em marketing, dividir pelo volume de vendas, locações, cheguei no CAC. Tá certo? Tá, mas tem um errinho aí. Então, o seu CAC não foi geral, seu CAC foi de marketing. Que aí você conta realmente só o que você investiu em publicidade, por exemplo. Mas quando a gente fala de CAC mesmo, CAC é tudo. Tudo que envolve marketing comercial. Comissão entra? Entra. Por exemplo, Matheus, eu contratei uma ferramenta nova. Entra. Então, tudo que for de marketing comercial na tua operação, entra. O que não entra na conta? Coisas administrativas. Aluguel, água, luz, contabilidade, pessoa do financeiro, RH, controladoria, isso não entra na conta. Mas tudo que envolver marketing comercial vai entrar. Então, vamos supor que o meu custo de marketing comercial em conjunto, né, foi R$ 30 mil. Eu tive 3 clientes. Então, meu CAC foi R$ 10 mil. Então, lembre-se sempre de CAC, é você somar tudo que envolve marketing comercial. CAC só de marketing, pega só que você investir em publicidade, por exemplo, e aí vende para volume de clientes. Aí você tem certo. Tá? Então, assim, eu queria tratar esse ponto porque eu acho bem importante. Eu vejo muitas imobiliárias errando nessa métrica, que é o realmente quanto custa o meu cliente. Não é, por exemplo, R$ 2 mil. Não, são R$ 10 mil. Você soma tudo que você investiu em marketing comercial. Salário também, tá, pessoal? Salário do gerente, do coordenador, do corretor, caso tenha salário, do analista, do freelancer, da agência. Soma tudo nessa conta. Beleza? Então, essa métrica eu considero uma das mais importantes para você conseguir balizar se você está tendo bom resultado ou mau resultado. 10 mil é pouco? Depende. Se eu faço, por exemplo, uma venda de R$ 1 milhão, tem uma comissão de R$ 50 mil, 50 mil para 10 mil, aí, claro, tirando as comissões, né, que depois cai, depende. Aí a gente vem para uma segunda métrica, que é o ROAS. Então, vendi um imóvel de R$ 1 milhão, tive uma comissão de 50 mil. E aí, por exemplo, 50 mil para 10 mil é muito? É um ROAS de 5. E como que a gente faz a conta do ROAS? Então, vamos olhar só para isso. O ROAS, ele é basicamente investimento em publicidade. Então, tudo que você investe em portais, Facebook, Google, LinkedIn, caso invista, soma nessa conta. Eu trouxe um exemplo para vocês que eu acho bem importante, que é você olhar ROAS por canal. Como assim por canal? Separa o portal 1, o portal 2, o portal 3, o Facebook, o Google, e analisa ele separadamente.
Por quê? Pode ser que o portal 1 está levando muito mais venda que o portal 2. Só que quando você analisa ROAS global, você vê que você não consegue ter essa profundidade de resultado. Por isso que é importante você sempre quebrar por canal. Então, eu trouxe exemplo para vocês aqui, por exemplo, o canal 1 eu invisto R$1.000 todos os meses. O 2, 500, o 3, 800 e o 4, 200. O meu resultado desse mês foi uma venda do canal 1, eu tive um retorno de R$16.000, tá? Isso já tirando a comissão do corretor, etc. O canal 2, eu tive 2 locações, R$4.000 de ticket das 2 locações em conjunto. O canal 3 e o canal 4 não venderam e não locaram. Perfeito? Como que eu faço ROAS? Eu pego o canal 1, R$16.000 de faturamento que eu tive, sobre R$1.000 de investimento, eu tive 16 de ROAS. Canal 2, eu investi R$4.000, investi 500, eu tive um ROAS de 8. O canal 3 e 4, eu tive ROAS de 0. Por quê? Porque eu não vendi nem loquei através deles, mas eu investi. Então, o ROAS, basicamente, é para você entender a performance de cada canal. Só que tem um detalhe muito importante e eu queria ressaltar com vocês. Então, tira a print dessa imagem, tá? Você pode voltar ao vídeo também, mas anota bastante essas 4 métricas, que são 4 métricas para você sair fazendo hoje ainda. Então, coloque em prática isso que você viu nessa reunião, dessa aula até agora. Só que tem um ponto muito importante dos canais, que é como que eu escolho? Como que eu vejo cada canal? E aí, eu sempre bato muito isso da parte de marketing, que são os testes. Testa. Para você identificar um canal, você tem que entender assim, qual que é o seu mercado, qual que é a sua persona e testar. Pode ser que a sua persona seja, por exemplo, imóveis de alto padrão, ela não se encaixe no canal A ou no canal B. Mas como você sabe isso? Testando. Pode ser que, por exemplo, o Facebook ele funciona muito bem para imóveis de 250 a 500 mil reais. Mas acima de 2 milhões ele não funciona mais. Só que como se testa isso? Fazendo algumas variáveis em marketing. E aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem como analisar essas variáveis, tá? Mas o ponto mais importante é sempre tente, né, o máximo que você conseguir, isolar uma variável. Em que sentido? Uma variável, por exemplo, testa uma faixa de valor de 600 a 800 num canal específico. Ah, essa campanha eu vou rodar só de 600 a 800 no Facebook. E vê o resultado. De novo, volta lá naquelas métricas. Quantos acessos, custo por lead, atendimento, visita, CAC, ROAS e ROI. Então, sempre volte àquela análise. Então, assim, essas variáveis podem ser as mais diferentes possíveis. Eu trouxe alguns exemplos para vocês darem uma olhada. A faixa de valor em momento específica é um exemplo. Um outro tipo de variável é um criativo específico para um público que funciona. Ah, eu vou testar um criativo X para o meu público que já funciona no Facebook. Outro exemplo. Um criativo que já funciona para um público teste, uma cidade diferente, uma região diferente, vou abrir um pouco mais o raio. Ah, eu sempre anuncio a minha imobiliária mais 20 quilômetros de raio. Anuncia mais 30, testa. Então, esse é outro exemplo, né? Os últimos 3 é os que eu mais gosto, é o que eu acho mais importante, que é canais. Tem muitos canais hoje disponíveis para vocês. Portais, as redes sociais como um todo, mas mídias programáticas, mídia offline, BuzzDoor, Outdoor, voltou a ser ativo novamente, mas tem um ponto muito importante. Utiliza links específicos nas mídias offline. Vai fazer, por exemplo, um anúncio de televisão, coloca um QR Code específico, ou cria um site específico, uma URL específica, para você conseguir metrificar quantos acessos vieram nesse site, dessa ação que você fez na TV, no rádio, no outdoor, no BuzzDoor, no panfleto, por exemplo. Testa isso, tá? Segmentação de clientes, né? Algumas lives atrás, aqui, se você clicar no nosso canal do YouTube, se você acessar essas lives antigas, a gente falou bastante sobre segmentar os nossos clientes. Utiliza eles. Pergunta para o teu cliente que comprou o imóvel de 1 milhão o que ele gosta de fazer, o que normalmente fez ele comprar contigo. Por exemplo, pode ser que ele fale que gosta de jogar tênis. Faça um anúncio na quadra de tênis da tua cidade, né? Agora está na famosa beach tênis. Anuncie no beach tênis lá. Só que converse com os teus clientes. Utilize a tua persona, é o teu cliente. Entenda isso. A melhor pessoa que você tem para conversar sobre produto, novidades ou algo nesse sentido é o teu cliente.
Então, utilize, converse com ele. E por fim, né, segmente os canais, que a gente chama de gamificação dos canais. Saiba jogar o jogo, principalmente dos portais. Eles têm algumas regras específicas. Então, utilize o jogo deles. Caso tenha bastante comentário, caso o grupo do WhatsApp também movimente, nas próximas lives eu posso falar sobre gamificação dos portais. Como aqui a gente na Arba, a gente interpreta resultados nos portais e quais são as ações que a gente faz para conseguir ter uma gamificação um pouco melhor. Perfeito? Então, assim, saiba jogar o jogo. Entenda que às vezes um canal, e eu acho que esse é o ponto mais importante que eu queria levantar com vocês, que é saiba olhar o funil de vendas de um novo jeito. Então, aqui a gente está falando de um funil geral, que é quantos leads, quantas vendas, faturamento, etc. Mas quebra isso, quebra por corretor, por região, por faixa de valor, por mídia, por canal. Por exemplo, pega o portal A, o portal B, o portal C, divida ele, faça a mesma conta que fiz para vocês. De novo, lead, atendimento, visita, aqui, que é o fim, né? O ROI. Então, essas métricas e faz conseguirem fazer, né? Tem que ser perfeito? E aí, fazer uma frase que eu falo principalmente com as que eu vou, que assim, tá falando aqui, né? Então, assim, nem todo canal tem como objetivo a gente conseguir vender. Então, entenda a sua jornada e otimize ela. Entenda quais são os pontos de contato com o que o teu lead tem com a tua imobiliária hoje, né? Esse próximo slide é uma coisa bem legal que eu acho bem importante hoje no marketing, que é a entender que o funil de vendas não é a jornada de compra. O lead ele pode ter entrado na tua base hoje, mas faz 3 meses ou 2 meses que ele tomou a decisão de alugar um imóvel ou comprar um imóvel. Então, esse gráfico eu gosto bem legal, é um artigo do MIT, que mostra que a jornada do cliente hoje, ela tem voltas, ela tem looping, né? Ela está muito mais parecida com um infinito do que uma linha reta. Então, saiba otimizar essa jornada. Às vezes o lead entrou na tua base hoje, mas ele não vai comprar hoje, ele vai comprar daqui 6 meses. Mantenha contato com ele, traga opções para ele. Se ele visitou um imóvel e não era aquilo que ele estava procurando, quando você tiver um imóvel parecido com esse que ele visitou, mande para ele, manda um WhatsApp, manda uma ligação, mostre que você pensou nele, porque às vezes, né, o lead ele não compra a imobiliária, assim, ele compra a jornada que a imobiliária passa para ele.
Pensa que comprar um imóvel, ou acho que compra é muito maior que uma locação, mas comprar imóvel normalmente é uma das maiores aquisições da vida de uma pessoa. Então, entenda essa jornada e deixar mais poética possível, sabe? Mostre opções, traga insights, traga acompanhamentos e tente otimizar o máximo possível. Saiba que isso é um total diferencial para a tua imobiliária. Quando a imobiliária entende que não é um funil de vendas, mas sim uma jornada de compra, isso passa total de patamar. É um patamar que poucas imobiliárias no Brasil têm essa sensibilidade hoje. E eu falo com total certeza porque eu converso com muitas imobiliárias. Então, quando alguém me fala sobre jornada de compra, de como consegue ter contato com o lead em vários aspectos da jornada, isso me convence. Então, utilize a teu favor. Sabe? Espero que esse bate-papo, essa aula, consiga dar essa percepção para vocês. Matheus, como eu construo uma jornada de compra? Você não constrói uma jornada, você otimiza ela. Ela já existe hoje. Então, saiba como otimizar. Perfeito? E aí, a última parte, né, já para ir para o final dessa conversa aqui, que é como eu faria um planejamento de marketing para imobiliária. Então, realmente, como eu colocaria as ações ou o que eu investiria, o que eu não investiria dentro de uma imobiliária. Agora, o primeiro ponto é, quais são as características dessa imobiliária? Então, é entender um pouco mais do mercado e da persona. A gente volta lá no começo da conversa. Então, pensando nisso, né, criei uma imobiliária hipotética aqui para a gente conversar, que é a Almeida Imóveis. Então, criei aqui um logozinho para a gente conseguir personificar ela. Eu vou explicar um pouco mais de como ela funciona, tá? A Almeida Imóveis hoje, ela está em Londrina, lembrando, imobiliária totalmente fictícia, tá? Ela está em Londrina, né? Ela tem 200 imóveis de venda e 100 imóveis de locação. Ela atua nos dois nichos, então venda e locação, claramente. Ela faz administração dos imóveis, então para ela é interessante administrar os imóveis. O ticket médio de venda dela hoje é 450 mil e o ticket médio de locação é 1.800. Ticket ok, não é tão alto, não é tão baixo, ok. O objetivo dessa imobiliária, nesse primeiro momento, é vender duas vendas a mais do que ela já faz e 4 novas locações todos os meses com base nessa nova operação de marketing que a gente está construindo para ela. Beleza? E aí eu trago informação que é bem importante e vocês vão explicar lá na frente o porquê eu trouxe isso. A imobiliária jovem, que não possui um branding tão forte. Ela não tem uma presença tão forte na cidade ainda. E o desafio dessa imobiliária é conseguir não depender apenas dos portais para vender, para trazer lead, e também ter mais imóveis na base dela de locação. Já que ela faz administração, é interessante para ela ter mais imóveis para administrar, beleza? E aí eu venho assim com o que eu começaria identificando quais são os gargalos da imobiliária. Então, o passo 1 seria: quantos leads ela gera? O volume de imóveis dela é baixo, é bom, é ruim? A captação é um problema? Segundo as informações atrás, sim, é um problema. Quais são os resultados e as métricas que ela tem hoje? O que eu faria? Voltaria lá no primeiro slide, que é o que você está metrificando hoje na tua imobiliária? Custo por lead, quantas visitas, atendimento realizado, CAC, ROAS, etc. Como a marca é vista, então ela tem um branding não tão forte, mas como que as pessoas conhecem a marca? É uma imobiliária boa, ruim, ela tem um engajamento legal, responde rápido, essas informações. E por fim, quais são os canais ativos atualmente e quais foram as experiências anteriores? Então, assim, qual que é o teu custo por lead há 3 meses atrás? Então, o primeiro ponto é conseguir essas informações para aí sim olhar para a parte de divisão de investimento. E eu faria dessa seguinte maneira. Vamos supor que eu tenho 3 mil reais para investir em marketing para essa imobiliária. O que eu faria com 3 mil reais? Eu pegaria 3 mil reais e 60% dele iria para captação de lead. Portais, Facebook, Google, ou indicação, talvez alguma coisa de offline, não sei. Mas 60% seria para isso. Aí eu venho para os 15% que eu acredito que é o mais importante para o mercado atual que nós estamos. 15% para captação de imóveis. Eu escuto muito imobiliária, Matheus, eu não consigo captar imóvel, tem muito nome de captação. E eu pergunto, o que você faz para captar imóvel hoje? O que realmente você tem de diferente para captar imóvel? O que eu faria? Ações online, por exemplo, deixe seu imóvel com a gente.
e você tenha os 2 primeiros aluguéis 100%, não cobraria taxa de administração nos primeiros 2 meses, uma ideia. Ações offline, lembra da quadra de tênis ou quadra de beach tênis? Coloca lá, deixe seu imóvel com a Almeida Imóveis, que nós te pagamos uma redução de 10 para 8% da taxa de administração, ou algo nesse sentido, ou um atendimento premium, um atendimento 24 horas, ou algo assim. Incentivo aos corretores, por exemplo, se você trazer um imóvel, eu te pago um percentual um pouco a mais. Aos clientes atualmente, então, por exemplo, muitos de vocês devem ter clientes que têm amigos que tenham imóveis também. Oferece uma bonificação para esses clientes. Se ele trazer um imóvel, você reduz a porcentagem de administração que já tem hoje. Uma ideia. Então, esses 15% utilize para captação de imóvel. Eu faria assim, tá? Então, assim, acho que para mim é os 15% mais importante de toda a operação. 10% para teste, mídia, anúncios, criativos, não esperaria resultado com esses 10%. E, por fim, 15% de campanha de marca. Lembra que ele falou que o brand não é tão forte e ele quer fortalecer esse brand? Seria, por exemplo, investimento no site próprio dele, trazer mais pessoas para conhecer imobiliária, fazer um open house, fazer um café da manhã, patrocinar algum tipo de evento, algum tipo de encontro empresarial na cidade. Então, seria esses 15% o foco total em marca, em apresentar a Almeida Imóveis. Então, se eu fosse classificar R$3.000, ou R$2.000, ou acho que o mínimo é R$2.000, tá? Para esse tipo de investimento que eu fiz. Mas R$2.000 para frente, eu faria dessa maneira. Lembrando das características da imobiliária. Imobiliária que quer mais imóveis, que quer lead, que quer um branding também. Não é só imobiliária que só precisa de venda, 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 venda. Ela está procurando algo mais de fortalecimento de marca também. Perfeito? E aí, por fim, né, para finalizar aqui toda a nossa conversa, analisar os dados e otimizar com base no contato com o time comercial. Isso é o mais importante de tudo. Conversar com o time comercial para entender resultado. Beleza? Então, agradeço por estar acompanhando esse vídeo até agora. Espero que você tenha conseguido algum tipo de aprendizado, consiga levar isso para o teu imobiliário, ou para a tua agência, ou para a tua incorporadora, ou até mesmo para si próprio, como corretor autônomo, ou algo assim. E eu queria finalizar com uma frase que eu acho muito importante, que é: o marketing eficiente é aquele que entende a jornada e consegue desenvolver objetivos e planos para otimizá-lo. É aquela que consegue, de novo, né? Consegue olhar para o cliente e trazer aspectos não só de compra imóvel comigo, mas sim de auxílio, de insight e principalmente trazer informações importantes para essa aquisição dele, seja de venda ou de locação. Perfeito? E aí, tem um QR Code no nosso grupo do WhatsApp, caso queira participar. Lá está aberto para a gente conversar, caso queira conversar comigo, ou até mesmo conversar com um dos nossos colaboradores ali dentro, né? Para que consiga a gente desenvolver mais o mercado imobiliário e essa parte de marketing ainda mais. Perfeito? Agradeço, obrigado até aqui. Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários aqui ou manda no nosso grupo de WhatsApp. Abraço!